Bem-vindo, vamos começar a primeira parte da carta de Clemente aos Coríntios. Essa carta será organizada em 3 partes. Eu vou colocar essas 3 partes em uma playlist que vai chamar a carta de Clemente aos Coríntios. Essa playlist terá 4 vídeos, as 3 partes da carta, mais um último vídeo com uma explicação de quem foi Clemente Romano, uma teoria mais aprofundada. Já adiantando que provavelmente a origem de Clemente Romano era judaica, essa teoria baseada no seu conhecimento do Antigo Testamento, da Torá. Não era um conhecimento tão comum à época, até pelas limitações. Ele morreu ainda no século I, estima-se que no ano 99 depois de Cristo. E provavelmente ele foi batizado pelo próprio Pedro. Clemente também foi o 4º sucessor de Pedro e também um dos primeiros mártires cristãos. Ele foi preso sob o governo do imperador Trajano, condenado a trabalhos forçados, e como ele continuou evangelizando dentro da prisão, ele foi jogado ao mar com uma pedra amarrada no pescoço. E essa carta faz parte da primeira bibliografia a ser desenvolvida dentro do cristianismo, que é o que significa ser um cristão. São mais de 50 livros tratando apenas desse assunto. Então, se você quer acompanhar, siga o canal porque eu vou tentar trazer todo esse conteúdo aqui. Primeira carta de Clemente aos Coríntios, saudações. A Igreja de Deus, que reside como estrangeira em Roma, envia saudações à Igreja de Deus, que também vive como estrangeira em Corinto. Aos fiéis que são santificados pela vontade de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, desejamos que a graça e a paz de Deus Todo-Poderoso, manifestadas por meio de Jesus Cristo, sejam abundantemente derramadas sobre vocês. Preâmbulo, situação da Igreja de Corinto. Irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas, que nos aconteceram uma após outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Caríssimos, não nos referimos à revolta abominável e sacrílega, que é estranha e alheia aos eleitos de Deus. Alguns poucos, insensatos e arrogantes, acenderam-na, chegando a tal ponto de loucura que o vosso nome venerável, célebre e amado por todos os homens, ficou fortemente comprometido. A santidade de outrora. De fato, quem esteve com vocês sem reconhecer que sua fé era firme e cheia de todas as virtudes? Quem não admirou sua piedade consciente e amável em Cristo? Quem não proclamou sua generosa prática da hospitalidade? Quem não elogiou sua ciência perfeita e segura? Com efeito, em tudo vocês agiam sem fazer acepção de pessoas, andando segundo as prescrições de Deus, submissos aos seus chefes, e prestando aos presbíteros que estavam com vocês a honra que lhes cabia. Exortavam os jovens à moderação e dignidade. Recomendavam às mulheres que fizessem tudo com consciência irrepreensível, na dignidade e na pureza, agradando a seus maridos, como convém. Elas se mantinham fiéis à norma de submissão, e vocês lhes ensinavam a governar suas casas com dignidade e a observar a discrição em tudo. Vocês eram todos humildes e sem vanglória, procurando mais obedecer do que mandar, mais felizes em dar do que em receber. Vocês se contentavam com as provisões de viagem fornecidas por Cristo, guardavam zelosamente as palavras dele no fundo de suas entranhas, e os sofrimentos dele estavam diante de seus olhos. Dessa forma, uma paz profunda e radiante fora dada a todos, junto com o desejo insaciável de praticar o bem, e se espalhara sobre todos a abundante efusão do Espírito Santo. Repletos de santa resolução, com prontidão de ânimo para o bem, vocês levantavam com piedosa confiança as suas mãos ao Deus Todo-Poderoso, suplicando-lhe que fosse propício, caso tivessem involuntariamente cometido algum pecado. Dia e noite, vocês sustentavam combate em favor de toda a fraternidade, a fim de conservar íntegro, por meio da misericórdia e da consciência, o número dos eleitos de Deus. Vocês eram sinceros e simples uns com os outros, sem nenhum rancor. Toda briga e divisão eram abomináveis para vocês. Choravam por causa das faltas do próximo e consideravam as falhas deles como próprias. Jamais se arrependeram de ter feito o bem, prontos para toda boa obra. Ornados de conduta virtuosa e venerada em tudo, realizavam todas as coisas no temor de Deus. Os preceitos e decisões do Senhor estavam escritos na largueza do coração de vocês. Consequências funestas da discórdia. Toda honra e abundância tinham sido concedidas a vocês,
E cumpriu-se o que está escrito: o amado comeu e bebeu, se alargou, engordou e recalcitrou. Daí surgiram ciúme e inveja, rixa e revolta, perseguição e desordem, guerra e cativeiro. Dessa forma, os sem honra se rebelaram contra os honrados, os obscuros contra os ilustres, os insensatos contra os sensatos, os jovens contra os anciãos. Por isso, a justiça e a paz se afastaram para longe, porque cada um abandonou o temor de Deus e deixou que sua fé nele se obscurecesse. Porque não se anda mais segundo as diretrizes dos seus preceitos, nem se comporta mais de maneira digna de Cristo. Ao contrário, cada um anda segundo as paixões do seu mau coração, tomado pela inveja injusta e ímpia, através da qual, também agora, a morte entrou no mundo. Após o preâmbulo, Clemente fala sobre as virtudes a praticar, começando com a sua fala contra a inveja. Exemplos do Antigo Testamento. De fato, assim está escrito: depois de algum tempo, aconteceu que Caim ofereceu frutos da terra em sacrifício a Deus. Abel também ofereceu primogênitos de suas ovelhas com a gordura. Deus olhou para Abel e seus dons, mas não deu atenção a Caim e seus sacrifícios. Caim ficou muito triste e seu rosto se tornou abatido. Deus disse a Caim: por que estás triste e com o rosto abatido? Se apresentaste corretamente tua oferta, mas não fizeste corretamente a partilha, não cometeste pecado? Fique tranquilo, a tua oferta volta a ti e você poderá dispor dela. Caim, porém, disse a seu irmão Abel: vamos até o campo. E quando estavam no campo, Caim se atirou sobre seu irmão Abel, e o matou. Estais vendo, irmãos, que o ciúme e a inveja produziram o fratricídio. Por causa da inveja, nosso pai Jacó fugiu da presença do seu irmão Esaú. A inveja provocou a perseguição contra José até a morte, levando-o até a escravidão. A inveja forçou Moisés a fugir da presença do faraó, rei do Egito, quando ele ouviu seu compatriota lhe dizer: quem te colocou como árbitro ou juiz? Queres matar-me como mataste ontem o egípcio? A inveja fez com que Arão e Maria ficassem alojados fora do acampamento. A inveja fez com que Datã e Abirã descessem vivos para o Hades, porque se haviam rebelado contra Moisés, o servo de Deus. Por inveja, Davi não só ficou com ódio dos estrangeiros, mas também foi perseguido por Saul, rei de Israel. Lhes apresento exemplos contemporâneos. Todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou, não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. A esses homens, que viveram santamente, ajuntou-se imensa multidão de eleitos que, devido à inveja, sofreram muitos ultrajes e torturas, e se tornaram entre nós belíssimo exemplo. Por causa da inveja, mulheres foram perseguidas. Danaides e Dirces, que sofreram terríveis e monstruosos ultrajes, elas atingiram a meta na corrida da fé, e receberam nobre recompensa, embora fossem fisicamente fracas. Foi a inveja que afastou as mulheres de seus maridos e alterou a palavra do nosso pai Adão: eis o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. A inveja e a discórdia arruinaram grandes cidades, e destruíram grandes nações. A virtude do arrependimento. Transição. Caríssimos, escrevemos todas essas coisas, não só para advertir vocês, mas também para lembrá-las a nós mesmos. De fato, estamos na mesma arena, e o mesmo combate nos espera. Deixemos, portanto, as preocupações vazias e inúteis, e sigamos a norma gloriosa e veneranda da nossa tradição. Vejamos o que é bom,
o que agrada e o que é aceito diante daquele que nos criou. Tenhamos os olhos fixos no sangue de Cristo, e compreendamos como é precioso ao seu Pai. Derramado pela nossa salvação, trouxe ao mundo a graça do arrependimento. A Escritura ensina o arrependimento. Percorramos todas as gerações e aprendamos que, de geração em geração, o Senhor deu possibilidade de arrependimento a todos aqueles que queriam converter-se a Ele. Noé pregou o arrependimento, e aqueles que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou a catástrofe aos ninivitas, e estes se arrependeram de seus pecados, aplacaram a Deus com suas súplicas e obtiveram a salvação, embora fossem estrangeiros em relação a Deus. Os ministros da graça de Deus falaram sobre o arrependimento, por meio do Espírito Santo. E o próprio Senhor do Universo falou do arrependimento, jurando: "E eu vivo, diz o Senhor, e não quero a morte do pecador, e sim que ele se arrependa." Ele também acrescenta um propósito bom: "E casa de Israel, arrependam-se de sua iniquidade. Digam aos filhos do meu povo, ainda que seus pecados cheguem da terra até o céu, e que sejam mais vermelhos que o escarlate e mais sujos que o pano de saco, se vocês se converterem a mim de todo o coração, e disserem: Pai, eu vos escutarei como povo santo." Em outra passagem, ele diz assim: "Elavem-se e purifiquem-se, tirem da presença dos meus olhos a maldade de suas almas, acabem com as suas maldades. Aprendam a praticar o bem, procurem a justiça, libertem o oprimido, defendam o órfão e façam justiça à viúva. Depois, venham e discutamos, diz o Senhor. E ainda que seus pecados estejam como a púrpura, eu os tornarei brancos como a neve, se estiverem como o escarlate, eu os tornarei alvos como a lã. Se quiserem me ouvir, comerão dos bons produtos da terra. Mas, se não quiserem me ouvir, a espada vos devorará." Isso, de fato, foi a boca do Senhor que falou. Na sua onipotente vontade, ele decidiu que todos os seus amados tenham possibilidade de arrependimento. Sobre a obediência e a fé. Obedeçam, portanto, à sua grandiosa e gloriosa vontade. Tornem-se suplicantes da sua misericórdia e da sua bondade. Prostrem-se e convertam-se à sua piedade, abandonando a vaidade, a discórdia e a inveja, que levam para a morte. Fixem seu olhar nos que foram os ministros perfeitos de sua grandeza e de sua glória. Os exemplos de Enoque, Noé e Abraão. Tomem Enoque, que foi encontrado justo, por causa de sua obediência. Ele foi arrebatado, sem que se encontrasse traço algum de sua morte. Noé foi encontrado fiel, e teve como ministério anunciar novo nascimento para o mundo e, por meio dele, o Senhor salvou os seres vivos que, em concórdia, tinham entrado na arca. Abraão, que foi chamado amigo, foi encontrado fiel em sua obediência às palavras de Deus. Por obediência, ele saiu de sua terra, de sua família e da casa de seu pai. Por ter abandonado pequena terra, parentela insignificante e casa humilde, ele herdou as promessas de Deus. Com efeito, Deus lhe disse: "Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, a fim de ir para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as tribos da terra serão abençoadas." De novo, quando Abraão se separou de Ló, Deus lhe disse: "Levanta os olhos e vê, desde o lugar onde agora te encontras, para o norte e para o sul, para o oriente e para o mar. Darei a ti e à tua posteridade para sempre toda a terra que estás vendo. Tornarei tua descendência como a areia da terra. Se alguém conseguir enumerar os grãos de areia da terra, conseguirá também enumerar a tua descendência." E, de novo, se diz: Deus conduziu Abraão para fora e lhe disse: "Levanta os olhos para o céu, e conta as estrelas, se o conseguires. Assim será a tua descendência." E Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por causa da fé e hospitalidade lhe foi dado um filho na sua velhice e, por obediência, ele o ofereceu a Deus em sacrifício sobre uma das montanhas que Deus lhe indicou. O exemplo de Ló. Por causa da hospitalidade e da piedade, Ló foi salvo de Sodoma, enquanto toda a região circunvizinha era julgada pelo fogo e pelo enxofre.
O Senhor mostrava claramente que ele não abandona os que nele esperam e manda punições e tormentos para aqueles que se rebelam. Com efeito, a mulher de Ló, que tinha saído junto com ele, mas com outros sentimentos e não de acordo com ele, foi colocada como sinal. Ela se tornou uma coluna de sal até hoje, a fim de que todos saibam que os dúplices de coração e que duvidam do poder de Deus tornam-se julgamento e sinal para todas as gerações. O exemplo de Raabe. Por causa da fé e da hospitalidade, a prostituta Raabe foi salva. Quando Jesus, filho de Nave, mandou os exploradores a Jericó, o rei da região soube que eles tinham vindo para espionar a sua terra e mandou homens para prendê-los, e, uma vez presos, matá-los. A hospitaleira Raabe, que os tinha acolhido, escondeu-os no andar superior, sob os feixes de linho. Quando os emissários do rei chegaram, disseram a ela: "E aqueles que vieram para espionar a nossa terra, entraram em tua casa. Faça-os sair. É ordem do rei." Ela respondeu: "E de fato, os homens que vocês procuram entraram em minha casa, porém saíram logo e estão seguindo seu caminho." E ela indicou-lhes o caminho oposto. Depois disse aos homens: "E eu sei muito bem que o Senhor Deus entrega esta terra a vocês. Com efeito, aqueles que a habitam estão tomados de espanto e terror por causa de vocês. Portanto, quando vocês tiverem tomado posse desta terra, salvem-me junto com a casa do meu pai." Eles responderam: "E acontecerá como nos disseste. Quando perceberem que estamos chegando, reúnam todos os seus debaixo do seu teto, e serão salvos, pois todos os que forem encontrados fora da casa serão mortos." Além disso, deram-lhe um sinal: pendurar na casa algo escarlate. Dessa forma, tornavam claro que o sangue do Senhor resgataria todos aqueles que acreditam e esperam em Deus. Vejam, caríssimos, que nessa mulher havia não só a fé, mas também a profecia. As virtudes da humildade e da mansidão. Portanto, irmãos, sejamos humildes, depondo todos os sentimentos de jactância, de vaidade, de insensatez e de cólera, e pratiquemos o que está escrito. De fato, o Espírito Santo diz: "E que o sábio não se glorie de sua sabedoria, nem se farte de sua força, nem o rico de sua riqueza. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, por procurá-lo e praticar o direito e a justiça." Lembremo-nos, sobretudo, das palavras do Senhor Jesus, quando ele nos ensinava sobre a benevolência e a paciência. Assim dizia: "E sejam misericordiosos, a fim de que sejam tratados com misericórdia, perdoem, para que vocês sejam perdoados. Da mesma forma com que agirem, também agirão com vocês. Da mesma forma como dão, assim também lhes darão. Do modo como julgam, assim também serão julgados. Do modo como tratam com bondade, assim também tratarão vocês. A medida que usam é a mesma que usarão para vocês." Fortaleçamo-nos a nós mesmos com esse mandamento e esses preceitos, a fim de caminhar com espírito de humildade, submissos às suas santas palavras. Com efeito, eis o que diz a palavra santa: "E para quem voltarei meu olhar, senão para o homem manso e pacífico, que treme diante de minhas palavras." Contra os orgulhosos. Portanto, irmãos, é justo e santo obedecer a Deus, mais do que seguir aqueles que, por orgulho e revolta, se tornaram chefes de odiosa inveja. Nós nos expomos, não a um prejuízo comum, mas a um perigo grave, se nos deixamos levar temerariamente pelos projetos desses homens, que se atiram à competição e à revolta, para nos afastarem do bem. Sejamos bons uns para com os outros, conforme a compaixão e a doçura daquele que nos fez. Está escrito: "E os bons habitarão a terra e os inocentes serão deixados sobre ela, mas os pecadores serão exterminados dela." E diz ainda: "E vi o ímpio exaltado, elevado como os cedros do Líbano, o passei, e não existia mais. Procurei o lugar em que estava, e não o encontrei." Guarda a inocência e observa a retidão, porque existe uma posteridade para o homem pacífico. Unamo-nos, portanto, aqueles que vivem piedosamente a paz, e não aqueles que fingem querer a paz. Com efeito, em algum lugar se diz: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." E mais: "E com sua boca bendiziam, mas com seu coração maldiziam." E diz ainda: "E eles o amaram com a boca,
mas com a língua lhe mentiram. O coração não foi reto com ele, e não permaneceram fiéis à aliança dele. Por isso, emudeçam os lábios enganosos que falam iniquamente contra o justo. E ainda, que o Senhor faça perecer todos os lábios enganosos, a língua arrogante daqueles que dizem: tornaremos nossa língua poderosa, e nossos lábios nos pertencem. Quem estaria, Senhor, acima de nós? Por causa da miséria dos pobres e do gemido dos indigentes, eu me levantarei, Senhor. Eu os porei a salvo, e falarei abertamente com eles. O Cristo servidor. Cristo está entre os humildes, e não entre aqueles que se sobrepõem ao seu rebanho. O Senhor Jesus Cristo, cetro da majestade de Deus, não veio, embora pudesse, no alarde da arrogância ou da soberba, mas humilde, conforme o Espírito Santo havia dito sobre ele. De fato, ele diz: E Senhor, quem acreditou em nossa voz? A quem foi revelado o braço do Senhor? Nós anunciamos na presença dele. Ele é como criança, como raiz em terra sedenta. Ele não tem aparência, nem glória. Nós o vimos. Ele não tinha aparência, nem beleza, seu aspecto era desprezível, não tinha sequer a aparência de homem. Era homem de dor e sofrimento, que sabe suportar a fraqueza, cujo rosto é evitado, desprezado e não levado em conta. Ele carrega nossos pecados e sofre por nós. E nós o contemplamos entregue ao sofrimento, à dor e aos maus tratos. Ele foi ferido por causa de nossos pecados e maltratado por causa de nossas iniquidades. A correção que nos trouxe a paz caiu sobre ele, e por suas chagas fomos curados. Como ovelhas, todos nós andávamos errantes. O homem se havia desviado de seu caminho. O Senhor o entregou por causa de nossos pecados, e ele não abriu a boca ao ser maltratado. Como ovelha, foi conduzido ao matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a boca. Na humilhação, a sua sentença foi retirada. Quem explicará sua geração? De fato, sua vida foi tirada da terra. Foram as iniquidades do meu povo que o levaram à morte. Entregarei os malvados em troca da sepultura dele e os ricos em troca de sua morte, porque ele não cometeu iniquidade, nem foi achado engano em sua boca. E o Senhor quis purificá-lo das chagas. Se fizerem oferendas pelo pecado, vossa alma verá uma longa descendência. O Senhor quis livrá-lo do sofrimento de sua alma, mostrar-lhe a luz, plasmá-lo na inteligência, justificar um justo que se faz servidor de muitos, e ele carregará os pecados deles. Por isso, ele herdará e repartirá os despojos dos fortes, por ter sido entregue à morte e ter sido contado entre os ímpios. Ele carregou os pecados de muitos e foi entregue por causa dos pecados deles. E ele ainda diz: Eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me viram, zombaram de mim, cochicharam com os lábios e sacudiram a cabeça. Ele esperou no Senhor. Que o liberte, que o salve, pois o ama. Caríssimos, vejam o modelo que nos foi dado. Se o Senhor se humilhou dessa maneira, que faremos nós que, por meio dele, fomos colocados sob o jugo de sua graça? A humildade dos santos. Sejamos imitadores dos que caminhavam em pele de cabra e de ovelha, anunciando a vinda de Cristo. Referimo-nos a Elias e Eliseu, e também a Ezequiel e os profetas, e além desses aqueles de quem Deus deu testemunho. Abraão recebeu grande testemunho e foi chamado amigo de Deus. No entanto, quando fixou o olhar na glória de Deus, ele disse com humildade: E eu sou terra e cinza. E eis, a respeito de Jó, o que está escrito: E Jó foi justo e irrepreensível, veraz, piedoso, afastado de todo o mal. Ele, porém, ainda, se acusa, e ninguém está limpo de sujeira, mesmo que tenha vivido apenas um dia. Moisés foi chamado fiel em toda a sua casa, e foi o servidor por meio do qual Deus castigou os egípcios com as pragas e flagelos que sofreram. E, no entanto, não obstante toda a sua glória, não se vangloriou soberbamente. Ao contrário, quando lhe foi transmitido o oráculo da sarça, ele disse: Quem sou eu, para que me envies? Eu tenho a voz fraca e a língua pesada. E diz ainda: Eu sou vapor que sai da panela.
Que diremos do testemunho dado por Deus sobre Davi? Deus lhe disse: E encontrei um homem segundo o meu coração, Davi, filho de Jessé. Na minha eterna misericórdia eu o ungi. No entanto, é ele que diz a Deus: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, e a tua imensa compaixão apague a minha iniquidade. Lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço a minha iniquidade, e o meu pecado está continuamente diante de mim. Pequei somente contra ti, e fiz o que é mal diante de ti. Assim, serás encontrado justo em tuas palavras e triunfarás quando fores chamado em juízo. Vê! Fui concebido na iniquidade, e no pecado minha mãe me levou. Vê! Tu amaste a verdade e me mostraste os segredos invisíveis da sabedoria. Tu me aspergirás com o hisopo, e eu serei purificado, tu me lavarás, e eu me tornarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir alegria e contentamento, e meus ossos humilhados transbordarão de alegria. Afasta o teu olhar de meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto em minhas entranhas. Não me rejeites para longe de tua face, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Concede-me a alegria da tua salvação e fortifica-me com o espírito que me guie. Ensinarei os teus caminhos aos malfeitores, e os ímpios se converterão para ti. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Na alegria, a minha língua celebrará a tua justiça. Senhor, tu abrirás minha boca, e meus lábios anunciarão o teu louvor. Se quisesses um sacrifício, eu o ofereceria, os holocaustos, porém, não te agradariam. O sacrifício, para Deus, é um espírito contrito. Coração contrito e humilhado Deus não desprezará. Assim, a humildade e a modéstia, vividas pela obediência desses homens sobre os quais Deus testemunhou, tornou melhores não somente a nós, mas também as gerações que nos precederam, aqueles que acolheram suas palavras no temor e na verdade. As virtudes da paz e da concórdia. Participantes, portanto, de muitas ações grandes e gloriosas, corremos para a meta de paz, que nos foi dada desde o princípio, e contemplamos o Pai e Criador de todo o universo. Apeguemo-nos a seus dons de paz e a seus benefícios magníficos e sublimes. Contemplemo-lo com o pensamento e fixemos com os olhos da alma a paciência da sua vontade. Consideremos como ele age sem ira em toda a sua criação. A harmonia do cosmos. Os céus, que se movem por sua disposição, obedecem-lhe harmoniosamente. O dia e a noite realizam o curso que ele estabeleceu, sem tropeçar um no outro. O sol, a lua e os coros dos astros giram harmoniosamente conforme sua ordem, sem nenhuma transgressão, dentro dos limites que ele determinou. A terra, germinando conforme a vontade dele, produz, nos devidos tempos, abundantíssimo sustento para os homens, as feras e todos os seres que vivem sobre ela, sem nunca se rebelar, nem mudar nada do que por ele foi decretado. Com as mesmas ordens, mantêm-se as regiões insondáveis dos abismos e as leis inescrutáveis que regem o mundo subterrâneo. A massa do mar imenso, que na sua criação foi recolhida em seus reservatórios, não ultrapassa os limites traçados, mas age conforme lhe foi ordenado. De fato, ele lhe disse: E chegarás até aqui, e tuas ondas sobre ti se quebrarão. O oceano, sem fim para os homens, e os mundos que estão além, são dirigidos pelas mesmas leis do Senhor. As estações da primavera, do verão, do outono e do inverno sucedem-se harmoniosamente uma após a outra. Os reservatórios dos ventos realizam seu trabalho no tempo devido e sem perturbação. As fontes inesgotáveis, criadas para o prazer e a saúde, não cessam de estender aos homens suas mamas portadoras de vida. Os menores animais se reúnem na paz e na concórdia. O grande Criador e Senhor do Universo ordenou que todas essas coisas se executem na paz e na concórdia. De fato, ele espalha seus benefícios sobre toda a criação, mas a nós ele os prodigaliza superabundantemente, quando recorremos à sua misericórdia por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. A harmonia na comunidade. Caríssimos, vigiem para que os numerosos benefícios não se tornem condenação para nós,
caso não vivamos de maneira digna dele, realizando na concórdia o que é bom e agradável aos seus olhos. Com efeito, em algum lugar se diz: o Espírito do Senhor é lâmpada que perscruta as profundezas das entranhas. Considerem que ele está próximo e que nada lhe escapa de nossos pensamentos e de nossas decisões interiores. É justo, portanto, que não abandonemos nosso lugar contra a vontade dele. É melhor estar em conflito com homens ignorantes, faltos de bom senso, soberbos e jactanciosos em seus arrogantes discursos, do que estar em conflito com Deus. Veneremos o Senhor Jesus Cristo, cujo sangue foi dado em nosso favor, respeitemos aqueles que nos guiam, honremos os anciãos, instruamos os jovens, ensinando-lhes o temor de Deus, dirijamos nossas mulheres no reto caminho do bem. Que elas mostrem em si mesmas o amável hábito da castidade, que provem com doçura sua resolução sincera, que manifestem a moderação de sua língua, por meio de seu silêncio, que exerçam a caridade, não com parcialidade, mas na santidade e na equidade em relação a todos aqueles que temem a Deus. Que nossos filhos participem da educação em Cristo, aprendam qual é o poder da humildade junto de Deus, qual o poder do amor casto junto dele, como o temor de Deus é belo, como é grande e como salva aqueles que vivem santamente nele, de coração puro. Com efeito, ele perscruta nossos pensamentos e intenções. Seu sopro está em nós e, quando quiser, ele o retomará.